to find tonight. Olá, muito prazer. Esse é mais um episódio do podcast Prazer Tem um 40 a Mais. E hoje nós vamos ter a nossa primeira convidada, doutora Fernanda Giorelli. Que prazer tê-la aqui. Ginecologista, como as minhas duas outras colegas. Queria que você se apresentasse pra gente, Fernanda. Conta pra gente de onde você veio, porque hoje o assunto é um assunto que a Fernanda sabe muito, que é o rejuvenescimento íntimo. No episódio anterior, a gente falou sobre menopausa e esse é um assunto que as mulheres nessa fase se interessam bastante, né? Então, se você está assistindo esse episódio aqui e compartilha ele com seus amigos, curte, favorita o nosso canal aí para você poder continuar recebendo essas informações. Fernanda, muito prazer conhecer você. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, em que momento da vida você foi para esse lugar do rejuvenescimento íntimo, e eu tenho muita curiosidade sobre isso, queria que você contasse pra gente. Conta um pouquinho pra gente de onde você veio. Olá, meninas, é um prazer para mim estar aqui, assim, eu gostaria de agradecer o convite, muito honrada de ser a primeira convidada desse podcast. Bem, enfim, assim, eu gosto muito desse tema, foi algo que me pegou logo de início. Eu sou ginecologista há 20 anos, Rebeca foi minha R+, e a gente já está com mais de 40, né? E aí, desde aquela época já era algo que, assim, o meu senso já era mais para essa parte da estética, né? Você fechando ali uma episiotomia depois de um parto, refazia, não estava bom. Então, essa questão, além da funcionalidade, de estar ali com uma aparência ok, boa, sempre foi algo que me pegou. Então, logo depois que eu terminei a residência, eu fui fazer minha especialização em uroginecologia, trabalho com incontinência urinária, perineoplastia. Então, essa parte estética ainda veio com mais força, Sim. porque eu devia fazer ali, né, a questão cirúrgica, o mais próximo do que eu imaginava que seria o mais esteticamente funcional possível. E aí, há uns 10 anos aproximadamente, começou esse movimento no mundo, na verdade, sobre a questão do rejuvenescimento. É bem recente, né? 10 É anos recente. é muito recente. As primeiras revistas com publicação sobre o assunto são revistas de sexualidade. O primeiro deles foi de 2010, então mostrando uma questão da flacidez do canal vaginal pós-parto, né? Então, que era algo que incomodava a mulher. E essas mulheres nunca tinham muita voz. Ou ela reclamava e dizia que estava tudo bem, ou então fazia um períneo. O intermediário ficava perdido, não tinha. O que eu escutava da minha mãe era, não, tem que fazer cirurgia de períneo, né? A gente escutava, mulheres tiveram aquela parto mulherada vaginal, que então. teve muito períneo, 1, 2, 3 períneos, porque começava com 30 e poucos anos de idade. Então, isso é algo que vai causando uma fibrose. A vagina é um órgão muscular e elástico, ela precisa dessa elasticidade. Então, assim, obviamente não estou falando mal da cirurgia do períneo, que é um carro-chefe da minha prática, mas, por outro lado, se a gente puder postergar um pouquinho esse momento e deixar essa cirurgia para uma única cirurgia ao longo da vida até para dela, diminuir, né, o número de internações. Isso, né? Também. E ir fazendo impactos anuais ou bianuais de estímulo desse colágeno, dessa elastina, que é o que dá sustentação, associado com fisioterapia e outros cuidados que também devem ter para a funcionalidade desse órgão, eu acho que a gente está tendo um ganho muito forte, muito grande, né? E aí a gente, como pioneiro no mundo de cirurgias plásticas, estéticas, o Brasil tem essa vanguarda. Nossa, eu fiquei surpresa. A Fernanda estava conversando aqui antes, ela me falou isso, né? Que o Brasil é vanguarda nesse tipo de tratamento, que a gente tem tratamento de ponta. Conta pra gente isso, é muito interessante. Brasileiro é grande lá fora. A gente realmente tem uma expertise em procedimentos perineais, procedimentos estéticos na área muito forte. Eles querem ouvir a gente em congressos internacionais, né? Então, eu acho que tem um pouco do perfil da mulher latina, né? Assim, aqui na América Latina, outros países também têm essa característica, a gente está mais de corpo de fora, o sexo é algo, assim, muito pungente pra gente. Sim. Então, eu acho que isso suscitou essa vanguarda, né? Então, os testes de tudo que existia começaram a acontecer em ginecologia. Então, todos os aparelhos baseados em energia, lasers, radiofrequência, ultrassom microfocado, os injetáveis. Bem, se é pele, mucosa, a gente vai conseguindo aqui fazer alguma coisa. É bom aqui, eu sou leiga, é bom para vocês irem traduzindo tudo. Né? Então, assim, você trabalha com rejuvenescimento íntimo, que passa até para as questões funcionais de uma mulher, né? Você falou do pós-parto, né? E mulheres que têm incontinência urinária. Para quem é o tratamento do rejuvenescimento íntimo? Conta pra gente. Então, o que eu acho?
que conforme a gente tem esse órgão, como eu disse, muscular e elástico, passando pelo processo natural de envelhecimento, que ele ocorre bem antes do período da menopausa, são transformações que vão acontecendo ao longo da nossa vida, que vão se acentuando com questões como o parto, como questões como a menopausa, transição menopausal. Então, é para todo mundo que está nesse período da vida. Então, fazer esse upgrade de vulva e vagina, anual de estímulo desse colágeno, de preocupação com esse órgão. E, Fernanda, a gente falou um pouquinho antes dessas transformações todas que a mulher tem nessa fase da transição, né? Desse aumento da flacidez, da rigidez que a vulva e a vagina adquirem pela perda de colágeno, elastina. Então é legal você dizer pra gente assim, como é que a gente citou até que a energia é uma opção de melhorar isso. Então é legal você dizer pra gente assim, o que são esses aparelhos de como energia? é que isso melhora isso, né? Qual é o que é o tratamento de energia energia primeiro? Nem o objetivo é como que isso melhora esse sintoma da mulher, que é isso que a gente está buscando, qualidade de vida para essa mulher. Então vamos primeiro responder, por que são os tratamentos de energia? Vocês falam o nome difícil. Ela vai citar. Mas olha só, Fernanda, eu acho que você, antes de mais nada, tinha que explicar para as pessoas o que é o rejuvenescimento íntimo, porque as pessoas não entendem. Eu participei de um podcast que a pessoa jurava que isso fosse fazer ela voltar a ser virgem. E é uma pessoa que tem estudo, tem nível superior. Ela mesma nunca tinha ouvido falar e não entendia o que era. Você consegue explicar isso? Legal, Ana, isso é muito importante, porque o próprio nome já traz um estigma, né? Um rejuvenescimento íntimo. Tipo, eu vou voltar a ser uma garotinha, eu vou seguir um padrão pré-púbere. É tipo isso? Eu não quero isso. As pessoas entendem muito isso como se fosse um procedimento que vai deixar todo mundo igual. Também. E muitas pessoas questionam isso assim, né? Profissionais mesmo. Porque agora tem que ficar todo mundo com a vulva igual. Não é isso. Né? Então, o rejuvenescimento ele passa por várias possibilidades. Então, assim, tem uma mulher que deseja fazer uma cirurgia reconstrutora do seu assoalho pélvico e também de algum upgrade ali de questão de flacidez de lábios vaginais. Às vezes mulheres ficaram com cicatriz de epísio, retrações, também. É uma queixa constante. O que é retração? Isso, aquele corte que era muito frequente, que a gente fazia em todo mundo, né? A Fernanda vem de uma geração de formação obstétrica parecida com a minha. E a gente foi ensinado a fazer, porque a gente acreditava que esse corte, a epísio, protegia aquele períneo, protegia aquela uretra. Então a gente fazia com esse objetivo. Até que na medicina tudo é assim. O conhecimento vai vindo, a gente foi entendendo que muitas vezes aquilo não era necessário, que aquilo podia levar a outras questões negativas. Mas fora isso, muitas mulheres hoje têm uma cicatriz, uma retração que incomoda e que passaram a vida ouvindo, não, mas tá tudo bem, se seu filho tá saudável em casa, tá ótimo. Mas aquilo incomoda ela. Mesmo ela casada há muitos anos, eu tenho uma paciente que já virou minha amiga e ela tem uma retração ali, ela sempre fala disso. Não é nada demais, mas para ela é. Não é nada demais pro meu olhar. Mas para ela é. Deixa eu tentar exemplificar como fica uma retração. Você está olhando uma vulva de frente e você vê ela com uma puxada para baixo, a entrada, uma repuxada, exatamente. Aquilo incomoda. E tem outra questão que tem uma funcionalidade na correção daquilo, que é você fazer um fechamento daquele canal para melhora do pH do canal vaginal, que é importante para a quantidade de lactobacilos que tem ali dentro, que protege a gente de infecções, tanto vaginais quanto urinárias. Então, é fundamental ter isso. E isso também é considerado um rejuvenescimento, tá? Porque aí você... Mas o rejuvenescimento à base de energia, que é mais interessante porque é mais novo, né? Porque períneo, tudo isso a gente já fazia, é você trazer para esse tecido biológico, quando a gente olha no microscópio, uma melhora da qualidade do tecido. Então, por exemplo, o estrogênio tópico que a gente utiliza dentro do canal vaginal, ou a terapia sistêmica que a gente faz à base de gel, comprimido e tal, ele tem uma capacidade de proliferar a quantidade de células que tem ali. Ok, mas o que tem embaixo, nem tanto. Então, a gente consegue aprofundar ali, trazer mais vascularização, trazer mais deposição do colágeno, que a gente realmente só perde a partir de 30 anos, mais ou menos. Elastina, então, a estruturação desse tecido. Então, o rejuvenescimento é nesse sentido. É você fazer com que esse tecido se torne um pouco mais jovem. O tecido biológico. O que vai trazer essa mulher novamente, essa capacidade de ter aquela distensão vaginal na relação, vai melhorar a lubrificação. Então, vamos lá. Que técnicas são essas? Assim, fala bem para leigos. Que técnicas você usa e assim, qual né, para que serve cada uma delas? São as possibilidades. Então, a que a gente tem de mais conhecido, que as pessoas hoje em dia têm mais de conhecimento, é o laser de CO2. Os lasers em geral, tem outros tipos de laser também.
Então, esse conhecimento veio da odontologia. Vocês acreditam nisso? O que acontece? A gente tem uma mucosite pós-quimioterapia para tratamento oncológico. O paciente fica não sente mais nada, fica enjoado, é horrível. Então, eles optaram por fazer alguns trabalhos fazendo laser nessa mucosa, que a pessoa melhora demais. Hoje em dia, dentro dos tratamentos oncológicos, já é oferecido esse plus para a pessoa não passar por essa fase tão difícil. Então, aí, mas mucosa oral é bem parecida com a mucosa vaginal. Vamos testar aqui? E aí deu super certo, muito bem. Assim, a proliferação celular, a melhora do tônus, tudo isso melhorou demais. E tem vários trabalhos demonstrando isso histologicamente, em termos de questionário, de forma subjetiva, a mulher dizendo que melhorou. Então, o pioneiro nisso foi o laser. Nós temos também, quase ao mesmo tempo, a radiofrequência não ablativa, em que a gente não vai ter lesão do tecido, é um aquecimento. Aí depois veio a radiofrequência microablativa, que é o Frax. Tá? Vou falar o nome porque a gente só tem ele de representante. E de forma mais moderna, nós temos o ultrassom microfocado, que consegue ainda pegar áreas, camadas um pouco mais profundas. Que a gente faz no rosto? Exatamente, tá? Só que ainda existe tem uma diferença na aplicabilidade, assim, na frequência, quantas sessões tem que fazer? Tem diferença entre eles? Tem. O laser e as radiofrequências estão bem estabelecidos como 3 sessões com intervalo de 30 dias, como primeiro tratamento, e sessões de manutenção que variam de acordo com o estado hormonal daquela mulher. Tá pré-menopausa. Que se ganha progressivo, né? A melhora é progressiva. Tá pós-menopausa, ela já tem um tecido que tem uma recuperação mais lenta, então, assim, eu diminuo um pouquinho esse período da manutenção. Então, eu costumo dizer que vai de 9 a 18 meses, aí volta a fazer. Eu falo assim também, porque eu aprendi com a doutora Fernanda Jorelli. Primeiro curso que eu fiz de conhecimento íntimo. Foi com a doutora Fernanda. Então, assim, é muito importante manter esse impacto que a gente está fazendo após as 3 sessões para você conseguir ter esse efeito a longo prazo. Entendi. E eu também já ouvi falar de uso de ácido hialurônico. Como é que são essas outras terapias combinadas? Muito legal você falar isso, Camila, porque assim, aí a gente começou a ver que a gente estava impactando muitas mulheres que não tinham condições de fazer a terapia hormonal, né? Então, essas são realmente as pacientes que já têm indicação ponto zero, que a gente chama. Então, elas não têm como fazer uma medicação no canal ou fazer a terapia sistêmica. Mulher que teve câncer de mama, mulher que teve câncer de ovário e tal, não pode fazer de bloqueio hormonal. Sim. E aí ela se via sem solução. A gente até também recentemente os hidratantes não hormonais que auxiliavam um pouco, mas não melhora, que a gente chama de trofismo, né? Tamanho da camada celular não melhora. Então, o impacto foi imenso. Só que essas mulheres, elas têm uma resposta ainda mais lentificada, porque tem toda a questão hormonal impactada. Então, você vê muita ocorrência de fissuras, que são algumas rachaduras mesmo, principalmente onde a gente tem mais contato do átomo. Onde o pênis apoia ali na entrada da vagina, que é a área onde os pacientes reclamam mais. Mas, às vezes, mesmo sem relação, você tem ali... Instantaneamente, ela fala, eu tenho papel higiênico. Vai andar de bicicleta. Extremamente desconfortável, a mulher vive com isso, então tem dor, sangramento, isso ardência. É uma coisa importante, Fernanda, que a gente está aqui falando, né, da recuperação desse tecido, nessa fase da vida da menopausa. Né, por conta do desejo sexual, por conta da vida sexual, acaba que a gente volta muito para isso, mas muitas vezes essas queixas, ressecamento, a secura, a mulher sente no dia a dia dela. Ela fica sentindo, ela fala, doutora, fica me pinicando, tem uma coisa me coçando, então isso já impacta a vida dela. Foi muito legal você falar isso, Rebeca, porque muita gente fala assim, que rejuvenescimento, nem tô transando. Isso, é aí que eu queria chegar, que já a paciente falou para mim. Eu comentei alguma coisa. Rejuvenescimento para quem não ela falou, doutora, aqui não entra mais nada. Eu falei, não entra mais nada, mas espera aí. Aí, igual quando vai fazer um exame ginecológico, tem paciente que a gente tem que ficar ali um tempão, ter paciência, botar um lubrificante à base de água, às vezes. Porque tem muita dificuldade no exame para fazer um ultrassom. Outro dia a paciente falou pra mim, poxa, eu adorava andar de bicicleta, mas eu não ando mais, que a minha rua fica toda cortada. Eu falei, olha, isso é uma indicação pra gente tratar, pra gente fazer. Ela falou, pode, só pra isso? Só pra isso não, você tá me dizendo que você não faz uma coisa que você gosta. É a síndrome urogenital da menopausa, que a gente tem isso já bem cunhado, assim, bem estabelecido, que vai muito além das questões sexuais, né? A possibilidade de estar tendo uma infecção urinária recorrente, a possibilidade de ter incontinência urinária também, a ardência, o desconforto constante na região.
Então, o rejuvenescimento trata essas questões também, né? Ai, que interessante, muito interessante. Mas aí, voltando lá no ácido hialurônico, né? Isso. Então, da questão da fissura. Então, a gente percebeu que, como não podíamos usar a terapia hormonal associada, percebeu, óbvio, ela não podia fazer, a gente percebeu que esse rejuvenescimento à base de energia, com laser e tal, ele durava menos tempo, muitas vezes não dava conta dessa fissura. A gente só tinha de opção a cirurgia, a gente faz cirurgia para fissura. Só que queria de novo ali uma fibrose, né? Então, a gente pensou, que tal a gente acolchoar um pouquinho essa área com ácido hialurônico, que é uma substância biocompatível, e associar ao laser. Deu uma batida aqui no microfone. E aí, o resultado foi maravilhoso, porque você tem uma propriedade ali regenerativa pela energia e um acolchoamento daquela região sofrida. Então, assim, podem ser necessárias mais de uma sessão, pode acontecer, mas, em geral, 3 sessões de laser mais uma do ácido hialurônico tem resolvido muito bem essa questão, melhorando muito a qualidade de vida da mulher, no geral, além da vida sexual. E para incontinência urinária, como é que é? É o mesmo procedimento? Como é que é? Agora você tocou numa seara. Muda Porque... alguma coisa? a incontinência urinária, Aquele assim, ela... espirrou, saiu xixi. Não, e às vezes você pergunta pra mulher assim, você tem perda urinária? Não. Eu já atendi pacientes que eu já acompanho há um tempo, assim, sempre pergunto, como é que... Não, tenho não. Aí um dia, numa conversa que não tem nada a ver, você falando, não, então, eu tô fazendo exercício. Eu fazia muito jump, mas jump eu parei, porque eu perco xixi. Eu falei, mas eu te pergunto toda a consulta. Não, eu perco se eu pular a corda. Assim. Já se eu espirrar. Ela já se adaptou àquilo, ela ouve que todo mundo teve filho, tem, né? E ela acha que o que eu tô dizendo é aquela perda vultuosa, né? Sim, e aquela meio mulher noturna, que anda né? com protetor, então toda hora ela tem uma alteração vaginal, ela tem uma alteração na pele, ela faz uma dermatite pelo... Essa mulher, no caso, assim... Né? Assim, porque eu sou urogineco, né? Então eu sei que a incontinência urinária, ela vai muitíssimo além de um tratamento de mucosa. Só que a gente percebe que o tratamento dessa região, principalmente assim, ao lado da uretra, quando a gente estimula, a gente consegue, em muitos casos, melhorar essa incontinência inicial. Esse espirro, esses sintomas mais leves. Obviamente, ela tem que ser avaliada por um especialista para dizer para ela, olha, esse caso dá para a gente tentar por aqui, ou então seu caso realmente é cirúrgico. E nunca esquecer da fisioterapia, que é muito importante. As mulheres não têm, muitas vezes, a coordenação dessa musculatura. A própria segurança, né? De você perceber do elevador, sobe. Importante que a mulher, ela entenda. Sobe. É o como relaxar. Não, esse negócio que me lembrou do sinal da maçaneta. Né? Que é aquela paciente que chega em casa, quando ela vê a maçaneta, ela não se aguenta de sai. Ela não consegue segurar. Essa urgente incontinência. Né? E muitas vezes ela não tem uma queixa clara, mas ela te conta isso. Gente, mas a incontinência realmente é algo muito modificador da nossa vida. Assim, realmente ter algo que... E muitos estudos nessa área, para ter um tratamento conservador antes do... Eu até acho que, assim, pela nossa longevidade atualmente, nossa expectativa de vida, é capaz que a gente chegue realmente em algum momento de necessidade da cirurgia, né? Porque a expectativa está beirando 88, 90 anos. Então, mas você operar uma vez só, ou então, nesse momento de 40 a mais, você não ficar se esquivando de um jump, vai no shopping, tem que sair correndo, se urina inteira, tem que andar de absorvente. Então, isso são questões que a gente tem conseguido melhorar bastante, tá? Com esses tratamentos de energia. Existe também a cadeira eletromagnética, em que você, no primeiro momento... Conta pra mim, como é isso? Uma cadeira. É só sentar. Assim, olha, ela no princípio, ela chegou com muitos questionamentos. Como assim, né? Os fisioterapeutas, eles têm razão, porque a gente precisa entender muito da coordenação que você falou, o prende, o solta e tal. Só sentar uma mulher ali e fazer um estímulo do músculo, não quer dizer que ela vai melhorar. Tem que ver se há alguma disfunção antes. Mas as mulheres que já passaram por essa etapa, já entenderam a sua coordenação e precisam só de um fortalecimento, tem sido muito boa a resposta. O que essa cadeira faz, Jesus? Conta pra gente. Ela vai procurar na Shopee. Essa cadeira, você consegue ter, sentando nela, estímulo do seu músculo de forma suprafisiológica. Você consegue fazer essa contração acima do que você poderia se você estivesse fazendo sozinha. Então, você senta ali de roupa. É uma musculação, não bota pezinho. Senta uma revistinha e aí você está contraindo. Exatamente. De roupa. Você tá de roupa, Camila.
Não se iluda. O que a gente está dizendo aqui, na verdade, é que esses tratamentos todos, eles se complementam, né? Essa coisa que a gente falou da educação, da identificar o que está acontecendo, da fisioterapia, dos tratamentos de rejuvenescimento. Então, a ciência está aí com uma gama. Mas, por exemplo, tem diferença do laser de CO2 e de um fracionado, sei lá, um microfocado? O resultado final assim, é muito diferente. Tem, assim, o laser de CO2 é aquela mulher que está precisando de um resultado mais rápido. Ele é mais potente. Não é isso, a gente chega no mesmo lugar, tá? Com a técnica diferenciada para cada um, a gente chega. Mas, assim, a questão dela é basicamente lubrificação, eu estou precisando, perdi isso e tal. Laser de cara ou Frax, que são muito semelhantes nesse sentido. Os dois são técnicas ablativas, como a gente chama. Mas eu tenho uma questão mais de tônus, assim, tô me sentindo mais larga e tal. O famoso tô frouxa. Vamos falar. Se ela não tiver uma impossibilidade de usar, porque a radiofrequência não ablativa tem algumas contraindicações, prótese metálica, marca-passo, algumas situações, a gente oferece mais a radiofrequência não ablativa. Essa é para um tônus maior. Isso. Então, o laser de CO2 e o fracionado, Isso. são são os tratamentos assim, iniciais para uma mulher, por exemplo, uma mulher como eu, 48 anos, né, que estou com um problema de lubrificação, a gente começa por um CO2 ou um fraco. Tem uma outra questão também, Camila. Por exemplo, se você disser para mim, olha só, eu já fiz vários tratamentos estéticos na face corporal, não sei o que, eu detesto ficar no dia seguinte, poxa, inchada, ardida, vermelha. Não quero isso. Radiofrequência não ablativa. A mulher não vai ter absolutamente já fiz esse também. Não sente nada, não fica nada. Não, esse aí eu sei que você já fez. O laser fica mais... O laser já foi cobaia de todas as máquinas que eu passei. Meu Deus, olha, no dia já fez em mim, né? Eu faço. Ela falou, mas, Fernanda, quem define qual é o tipo de tratamento que aquela paciente vai ter que ser submetida? O médico, o especialista ali que vai te dar, assim, vai te examinar e vai conversar com você e por ali ele vai Já aconteceu de uma pessoa ter uma queixa ser encaminhada para você, por exemplo, ela está com problema de lubrificação, e você chegar lá e decidir que aquilo não é para ela, por exemplo, que seria uma outra questão. Sim, mas eu, como a gente estava conversando, eu como faço isso há muitos anos, dou aula e tal, muitas pessoas me encaminham. Então, essas pessoas já até me ligam, Fernanda, assim, assado e tal. Então, assim, isso acontece, olha, eu quero que ela faça tantas sessões de laser, ok. Se houver alguma necessidade de eu conversar, eu ligo, pego o telefone, divido, exatamente. Sim, né? Quem não é especialista tem uma noção, mas muitas vezes não tem certeza se aquele é a melhor indicação ou não, né? Até faz uma sugestão, mas acaba que o especialista vai avaliar isso melhor. Né? E a parte estética, né? Porque a gente sabe que tem muito preconceito, né? Tipo assim, o que vai fazer? Tem a história de que a gente fica com mais flacidez, muda, né? Muda o rosto, cai o rosto, a vulva também cai. Como é que é essa parte? O que tem de tratamentos além desses? Será que tem que ter uma disfunção para obrigatoriamente esses tratamentos serem indicados? É só nessas situações? Isso é um caminho, né? De descoberta de um monte de coisa, porque nós, como ginecologistas desta época, de 20 anos atrás, isso era algo, assim, impensado de ser dito, né? Então, o máximo que a gente tinha ali era uma correção da hipertrofia dos pequenos lábios, a famosa ninfoplastia, cirurgia dos lábios. E que a gente não aprendia. Isso quer dizer que a gente não aprende. Eu fiz residência no mesmo hospital que a Fernanda, a gente não aprendeu, e não só não aprendeu, como muitas vezes, quando a paciente questionava, né, a possibilidade de fazer algo, o staff desestimulava. A gente e a ela. Dizia, não, mas a emenda vai ficar pior do que o soneto. Porque assim, a cicatriz vai doer, porque aí vai ter outro problema, enfim, né? Aí a mulher... aquelas barbaridades. A mulher, assim, perdeu durante um parto vaginal, perdeu um pedaço do pequeno lábio. Tranquilo, nasceu o neném. Tá ótimo, tá? O neném tá bem, dela, tá né? bem. Exatamente. Não, isso aí... E quantas vezes eu já ouvi, gente? Que isso? Bobagem, apaga a luz, tá tudo certo. Tá viva? Então, assim, eu acho importante trazer esse background, assim, da mulher, que é importante pra sexualidade dela. Ela tá bem também, sabe? Então, quando ela não se sente bem com algo, por N motivos que às vezes não nos dizem respeito. Ela na infância tinha um pequeno lábio muito grande, infância pré-adolescência ali, que tinha irmã que via ela nua e chamava ela de Dumbo. Você sabe o impacto ao longo da vida. A mulher fala, eu sou tipo raia. Chiclete mastigado. Chiclete mastigado. São coisas que elas ouvem e que contam pra gente. Nossa, que realmente são coisas sofrido, né? Muito sofridas, sabe? Uma violência que às vezes é o outro que tá fazendo, nem tá entendendo o quanto tá impactando ela. E aí, com o passar do tempo, você envelhecendo também, é óbvio que a pele do rosto, como você falou, do corpo vai caindo, ali na vulva você vai perdendo também um pouco de gordura, a pele vai ficando mais
mais flácida, você perde essa entradinha aí que dá uma proteção para o pH, que eu disse. Então, tem sempre uma questão funcional associada, tá? Mas se ela chega para mim e fala, olha, isso aqui que está me incomodando. Aí por isso que eu disse que é um caminho, porque eu também, como tive essa formação, pensava, ai meu Deus, será? Você também tinha Será? Eu não estou vendo só nada demais aqui, mas aí eu demais pra aprendi mim, né? a não negligenciar essas queixas que são importantes para ela, não tinha ninguém para falar. Então, assim, a maioria dos ginecos não está apto a ouvir isso. Então, quando elas chegam hoje dizendo para mim, ou porque estão com uma parceria nova, ou porque estão modificando alguma coisa na vida, ou porque querem alguma coisa realmente para elas mesmas se sentir bem, para estar num bom Se aquilo for um limitador, Sim. né, para que ela tenha uma... Eu tô desconfortável Exatamente. com isso aqui. O que Tá que tem para me incomodando, resolver? Olha, você tem isso, tem aquilo. Hoje em dia a gente tem muitas Acho que é dar as opções, ver as Sim. restrições, e se for possível, Gente, fazendo isso me bem pegou feito. muito. Por quê? É muito transformador. Você vê um antes e depois. É enlouquecedor. É só Você tá vendo falando da cirurgia mesmo. mesmo, de lábio, Falando até de procedimentos ambulatoriais, Camila. Sim. Tô falando assim, olha, você fazer um preenchimento com ácido hialurônico dos grandes lábios. Que Ó, é a gente vai sair daqui agora, eu vou lá. Tá, Agora, gente? Marcelo, bora. nos lábios de esse eu nunca fiz, que a fora. agulha me pega um pouco. Pois é, Vamos lá, né? Você conta vê. aí. Então, mas começa a ver o quão transformador é aquilo. Sabe uma queixa muito frequente? Nossa, quando eu me sento assim, nua, e aí eu olho para baixo, tá aquilo tudo meio Pendurado. murcho, meio pendurado, meio engelhado. Eu não vejo mais aquele formato. E isso é uma coisa que a paciente fala muito, né? Assim, ela fala, doutora, eu antes tomava banho, olhava para baixo, eu via ela. Agora eu não tô vendo. Sumiu. Ela sumiu. Eu passo a mão, tem alguma coisa. É isso. É. Né? Perde o tônus, E né? para algumas mulheres isso É, não é um que for, incômodo e aham. não impacta a vida sexual dela, a autoestima dela, mas para outras Impacta. isso impacta muito. Independente de ela ter uma parceria fixa ou não, algumas são casadas há muitos anos e se sentem incomodadas. E hoje a gente vê muitas mulheres também de várias faixas etárias, mas em idades um pouco mais avançadas, que estão tendo mais relacionamentos, que se separam, né? Estão aí no Tinder, né? Conhecendo pessoas. E uma falou para mim outro dia, doutor, enquanto era com meu ex-marido, que estava Tava acostumado tudo bem. comigo, isso não me constrangia. Mas agora, eu não tenho coragem de tirar a roupa para essa outra pessoa. Exatamente. O quão desafiador é começar um relacionamento novo, Não, não, para tudo. Toda a insegurança que a gente já tem. Exatamente. Imagina, você está Segurança. a vida Sim. inteira. Aí você pode Assistindo fazer pra esse alguém. questionamento também. Gente, mas a gente está aqui falando de empoderamento feminino, não sei o que, nada disso é importante. Vírgula. É importante Pra para você, mim, ok. para o indivíduo. Eu tô Eu não posso preferindo- medir. Eu também A gente tá não pode outro. medir por nós o que impacta no outro. A gente tem que Exatamente. dar continência à pessoa. Dar continência é isso, é ouvir. Deixar ela Você me falar. falou que te pegou foi de olhar pra carinha Transformador dela e quanto do aquilo mudou antes no... e depois. Como é que foi? Conta aí uma experiência dessas que você teve, como é que foi? Olha, tem uma paciente que... Olha, vou falar umas coisas aqui. Pode falar. Tá É. liberado. Tá liberado. Com o marido, tá? Com o marido, ela falou, olha só, eu adoro transar de 4, porque eu tenho mais facilidade com orgasmo, não sei o que, mas assim, uma vez ele me filmou e eu vi que eu tava horrorosa. Eu tava assim, eu falei, ela nunca mais conseguiu transar de 4. Aí eu falei, não, peraí, né? Vamos ver aqui o que tem para fazer e tal. E aí, realmente, a gente tem umas poses para a gente poder fazer as fotos. E realmente, quando a gente faz essa foto de trás, a gente consegue ver bem essa flacidez, sabe? E que era exatamente a queixa dela. Então, aí eu falei, olha, a gente tem essa opção aqui, vamos fazer e tal. Ela ficou tão bem, a vida sexual dela melhorou tanto, ela voltou a transar de 4. Joelheira. Voltou pro consultório de joelheira. Tá feliz, tá. Não, Ai, Isso foi muito marcante olha, para mim. primeiro E curso. você que eu tinha fiz- essa coisa inicial lá atrás, né? Pra quê? Se não tem nenhuma tipo, personalidade, por que não? E você vê como que como o sexo começa na cabeça, o sexo é na cabeça, Era né? Até hoje, chega assim, olha, eu quero fazer isso. Aí eu olho e falo, bem, mas eu tô vendo isso e tal, o que você quer fazer e tal. Aí eu dou um espelho, isso foi uma grande coisa também que eu, assim, aderi, e é importante ela me mostrar o que tá incomodando. Ela fala, isso aqui tá me incomodando, que às vezes eu nem tava me tocando, Nem porque percebeu, né? funcional tava tudo legal, mas ali, olha, de um lado tá muito diferente do outro. Você não pode imaginar que isso pode incomodar ela, mas ela se olha, porque tem muitas mulheres que não se olham, mas tem mulheres que já estão se olhando com E mais isso é uma, frequência. é uma questão também da gente educar, não para que ela faça tratamentos, mas puxando esse gancho, a gente falou um pouco disso também já em outras situações, da gente estimular a mulher a se olhar, Sim. a gostar do corpo dela. Sim. Né? Pode ser até que
as coisas incomodem menos ela, se ela tiver esse hábito. Mas se incomodar, ela saber que tem um caminho. Exatamente. Né? Mas tem que estimular desde cedo esse olhar para o corpo, porque a mulher nunca olhou aquela parte do corpo dela. E de repente ela olha aquilo pendurado. Pelo branco. Pelo branco. É o primeiro impacto que ela tem. Mas talvez se ela tivesse o hábito de se olhar, de entender aquele processo, talvez aquilo não impactasse tanto ela. Né? Então, tudo isso vem junto. Né? O primeiro curso de desenvolvimento íntimo que eu fiz foi com a Fernanda, né, e o grupo que ela trabalha. E aí eu saí de lá assim, com tanta informação. Eu demorei mais uns 2 anos para começar a fazer, porque eu fiz outro curso, porque aquilo era muito novo. Eu fui uma das primeiras turmas, daquela salinha lá. Né? Hoje em dia, imagino que já é outra. Mas dimensão. Foi uma coisa, né, muito no começo. E eu me lembro que a segunda, não foi a primeira, mas a segunda paciente que eu fiz, primeira sessão, era uma mulher que tinha tido câncer de mama, que eu conhecia assim de vista. E ela foi em mim e tal, e eu ofereci, eu também meio com medo, não tinha muita experiência, mas, né, já estava 2 anos estudando aquilo, eu falei, vamos lá. E ela fez a primeira sessão, e aí ela foi embora de laser de CO2, foi embora, e ela voltou mais ou menos uns 40 dias depois para fazer a segunda sessão, e eu disse a ela, olha, isso é um ganho cumulativo, mas pode ser que na próxima da outra sessão você já sinta alguma diferença, a gente vai conversando. E aí, quando ela voltou, que eu abri a porta do consultório, ela me olhou, ela chorou, me agarrou. Eu até hoje me emociono quando falo isso. Porque ela falou, doutora, obrigada. Eu não tinha uma penetração há 15 anos. É isso. E é o meu marido que eu estou casada há 40 anos. E assim, aquilo realmente, assim, tem essa coisa da estética e tal, mas isso tem muita coisa envolvida que a gente não tem noção de quanto aquilo afeta aquela pessoa. Sim, aprender a olhar o outro e escutar o outro, Exatamente. né? A gente é muito preconceituoso. A gente não pode ter né? preconceito com a ciência que tá chegando. A gente tem que estudar, avaliar, ver. A gente tem um limite. Teve coisas que eu aprendi que eu não me interessa em fazer. Agora tem uma coisa que você a gente pode ajudar o paciente. Sabe, né? E que eu fiquei surpresa e queria que a gente tocasse nisso aqui agora, que esses tratamentos ainda não são acessíveis para a grande maioria das pessoas. Sim. Mas Fernanda me disse que já teve ambulatório, já tem ambulatórios no alguns SUS, serviços públicos já estão contando com a parede. Que já estão contando com isso. Como é que conta pra gente um pouquinho, que eu acho isso muito interessante. Vamos lotar a fila lá. Por conta dessa questão de eu ter já estar trabalhando com isso há mais tempo, eu também sou concursada do Ministério da Saúde, trabalho no Hospital de Bom Sucesso, eu já trabalhava com uroginecologia, que tem uma interface muito forte com menopausa, é uma faixa etária, né, 40 a mais, sempre, né, urogineco, praticamente sempre. Então, eu acabei unindo essas duas coisas. Eu associei um ambulatório de menopausa a um de rejuvenescimento íntimo e ensinando aos residentes, que é uma nova geração, a acolher essas demandas dessa mulher. Como a ginecologia moderna tem muito mais coisas a dar. Então, esse tratamento existe no SUS, mas não é algo regulado. Sim. É algo que a gente oferece para as nossas pacientes que, em geral, têm menopausas mais complexas, com mais comorbidades, têm menos facilidade e acesso à terapia hormonal. Então, a gente trata elas mesmo por encaminhamento interno. Mas é algo muito importante para as novas gerações, né? Mudar esse perfil de pensamento que a gente aprendeu, né? E se a gente muda a cabeça dos médicos, isso também vai sendo uma necessidade sendo atendida. Então, hoje em dia, a gente já tem Dilmirena no posto de saúde. No hospital a gente tem. Lá a gente tem, a gente tem implante do Implanon, tem frasco. Acho que é importante a gente falar disso, né? E quanto mais a gente falar e ser divulgado os benefícios que isso traz para as mulheres, também da gente ter um papel social de que as demandas femininas sempre foram muito negligenciadas nessa vida, né? Então, assim, eu sempre acho que se o homem entrasse na menopausa, a gente já tinha esses tratamentos né? Mas o quanto que, quando a gente discute esse assunto, quando a gente traz ele pra tona, né? E quanto a gente pode beneficiar outras mulheres e influenciar também políticas públicas também de saúde sexual. Vou fazer um adendo agora, que a parte estética masculina, ela tá nascendo também, tá? Assim, na demanda também da questão feminina estar melhorando, os homens estão procurando também uma melhoria, tá? Então, existem alguns tratamentos, por exemplo, para... É muito incipiente ainda, mas já existe. Então, homens que têm questões com o diâmetro, né? A largura do pênis. E que isso, de fato, tem trabalhos mostrando que impactam na questão sexual. Isso impacta mesmo. Na questão... O terapeuta sexual vê como do orgasmo. A aparência da genitália masculina é uma coisa que ainda é muito cobrada e quanto isso impacta
Mas não só isso, o ângulo mesmo, Sim. né? Você deve assumir algumas posições que facilitam, mas o ângulo da penetração tem um estímulo um pouco menor, vamos Sim. assim dizer, do clitóris, né? Então, você fazendo ali uma ampliação do diâmetro, especialmente numa região específica lá, você consegue ter isso melhorado. Então, isso está começando a nascer, os urologistas também estão fazendo. Uhum. Então, assim, eu acho que eu fiquei muito interessante disso tudo, né? Primeiro que a gente é vanguarda, né? Segundo que a gente tem um caminho aí para, de repente, inicial, mas que tomara que isso seja acessível para mais mulheres, e os impactos comportamentais que um tratamento de rejuvenescimento íntimo pode trazer, né? Psicológicos, de autoestima para essas mulheres. Quanto mais a mulher se sentir bem, né, com a autoestima bem, isso vai multiplicando isso na vida dela, né? Mas eu vou puxar um pouquinho para a sexualidade propriamente dita, estudo biológico, que é o seguinte, cara, o orgasmo precisa de sangue e terminação nervosa boa ali. É que a gente É falou. isso? Além Além de toda a questão ali do desejo. Aquela área tem que estar preparada para receber aquele. Isso aí, tem essa questão também biológica, tá? Então, tem alguns trabalhos mostrando, assim, ó, uma redensificação, ou seja, fica mais grossinha a terminação nervosa. Então, isso acaba tendo ali um estímulo mais forte, né, ao toque, enfim. E na questão do clitóris, a gente faz o laser e faz as tecnologias em cima dele também, anestesiado, claro. E a gente vai querer E melhora provar, né, a vascularização. Tu tá aqui estudando, assim, olhando aí, aqui, ó. Você não tá reparando. Fernanda, tem algum impacto? Agora você falou isso, fiquei pensando, tem algum impacto, dados em relação ao impacto dessa energia ali, em relação aos receptores hormonais ali? Tem, quando você tem célula nova. Mais positivo. Melhor. Nenhum Super comprometimento, positivo. nenhum. Não, célula nova, receptor novo, Sim, por esse pronto lado para sim, mas tem receber. que ver se havia alguma limitação. Você diz uma questão negativa. Não. Não. Na radiofrequência ablativa, em casos de cânceres ginecológicos ou retais ali, se não tiver estabelecida a cura da paciente, a gente deve evitar esse tipo de energia, porque ele aprofunda muito, Sim. porque ele vai buscar o outro eletrodo, né, para dispersar a Aham. energia. Então, você não tem noção exata de Até quanto onde aprofundou, e pode ter uma vai. célula perdida ali, meio ainda, né, incipiente um processo, então a gente evita esse tipo de tecnologia, mas o laser de CO2 não. Interessante. É muita coisa, né? Muita Tá vendo? coisa. É só a gente Temos procurar. laser de CO2, radiofrequência, temos a cadeira. Assim, amor. Eu quero essa cadeira. Essa cadeira, temos ácido hialurônico, tem muitas técnicas, as cirurgias mesmo, né? Isso é ótimo, né? A gente saber que tem várias possibilidades. Mas a gente sempre não perder de vista isso, né? Que a mulher ela tem que estar reconhecendo esse momento, né? Adequando ali essa rotina, que não obrigatoriamente ela vai precisar de tudo isso, né? Isso começa muito, isso não é só, assim, tem pacientes que a gente faz o laser e ela volta, você passa o espéculo, tá fácil de passar, você vê já aquela dobrinha voltando e ela diz, doutora, Melhorei, né? não melhorei. Uhum. Por quê? Porque ali tem muita coisa envolvida, às vezes tem um tempo muito grande de afastamento, tem uma questão psíquica daquele momento que ela tá vivendo, a autoestima dela que tá ruim, ela tá se achando feia, ela tá se achando enquadrada, ela tá se achando velha. Então, isso vai muito além. Isso é mais um Mais instrumento uma que a gente tem. Então, a Fernanda falou ali fora uma frase, né, que ela sempre foi apaixonada por essa questão da visão geral da mulher. Eu me lembro quando a gente estava plantão, que a Fernanda ficava, eu queria usar mais aquilo. Ela tinha feito um curso lá com frase. Eu queria dar um jeito, ver de novo isso, que eu acho que ela tinha feito um curso. E naquela época a gente já falava um pouco sobre isso. E é disso que a gente está dizendo, é ver essa mulher com uma perspectiva maior. Sim. Né? Tem um artigo, não sei se vocês já leram, agora não me recordo, que mostra aquele elefante que fala sobre a saúde sexual da mulher, e ele é dividido em várias partes. Ele tem a cabeça, a cauda e várias partes. E aí ele tem lá na pata traseira, pequenininho, tá lá, os fatores hormonais, mostrando que aquilo é mais uma... Né? E essa questão toda que a gente está dizendo aqui, isso são mais partes desse elefante. Isso aí. Mas que a gente tem que ver essa perspectiva geral, para que essa mulher, de fato, melhore a qualidade de vida dela. Ela não pode apostar, tem muitas mulheres que chegam, eu vim fazer um tratamento laser, porque minha vizinha fez, falou que tá mais apertadinha, e ela aposta tudo naquilo ali. E não é. Se ela tiver outras questões, não estiver lubrificando, o relacionamento estiver ruim, ela tiver... Não vai melhorar. Falou tudo, igual reposição hormonal. Igual reposição, exatamente. A gente ajusta, e a mulher mas não tá bom, não melhorou.
Aí você vê que a mulher já tá diferente, ela já tá chegando sem suar, ela não tá se abanando, ela já não usa aquele leque, ela já não usa mais o paninho. Tá dormindo melhor. Tá dormindo, mas ela tá se queixando. É a questão do autoconhecimento, a gente poder olhar É a pra base, gente, né? É a base, É a né? base, é isso. Levianamente, eu vou fazer. Outro dia eu fui atender uma paciente, eu tenho um espelhinho lá que eu tenho há 20 anos em cima do meu foco. Né? Eu mostro ali, todo e tal. E aí eu virei o espelho para ela e aí eu comecei a falar, olha, aqui o pubis, aqui ela olhou para mim e falou assim, então, doutora, me diz aí, o que eu posso fazer aí para melhorar ela? Igual você faz rosto? Assim, eu falei, como assim fazer o que para melhorar ela? Mas tem alguma coisa? Não, mas eu soube que tem muitas coisas para fazer. Ela queria que eu fizesse alguma coisa para ela, que eu fizesse alguma coisa. Não é assim isso, né? Pessoal, a gente está chegando ao final. Fernanda, queria muito te agradecer. Estou super curiosa, um monte de coisa para a gente poder falar aqui, de poder experimentar. Quero ter uma próxima vez, depois que você, como paciente, já passou pelos procedimentos. Queria muito te agradecer a sua generosidade de estar aqui, sua presença, de compartilhar seu conhecimento, né? A gente te encontra onde nas redes sociais? Você tem Instagram? Fala seu Instagram. Doutora Fernanda Giorelli, né? Sim. Então, a presença no Instagram é uma coisa nova também. Então, estou chegando por lá, mas Você assim, eu acho que é aonde? importante. Aqui no Rio de Janeiro? Eu atendo na Barra, Avenida das Américas, né? No condomínio Lead, Américas. Ah, legal. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Amei. Muito obrigada a todos. Gente, peraí, eu vou falar uma coisa aqui, gente. Então faço questão. Queria agradecer a Fernanda, dizer a Fernanda que a Fernanda é uma pessoa que eu gosto muito, a Fernanda sabe disso, que sempre foi super competente e tá liderando aí esse movimento de rejuvenescimento de uma forma muito científica, responsável, honesta, né? E eu acho que a gente ainda tem muito preconceito em relação a isso, mas existem profissionais muito sérios fazendo isso. Fernanda é um grande exemplo disso, é uma pessoa que eu super admiro pela coragem que ela teve em liderar esse movimento. E ela foi levando a gente atrás dessa leva. Então, meu agradecimento é pela sua presença e por todo esse movimento que você vem aí fazendo, que só tem trazido benefícios à vida das mulheres. A gente ainda vai aprender muito, mas realmente foi muito rico isso. Obrigada, Fernanda. Quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a amiga por ter topado, né? Assim, aliás, a gente tem que agradecer a todo mundo aqui, né? Agradecer a Rebeca, Camila, tudo. É muito bom a gente estar falando sobre coisas importantes com pessoas que a gente gosta muito. Exatamente, né? E que a gente acredita no trabalho, Camila né? conheci ontem, mas já está de vida toda. Já virou, né? Já virou. Começou com a história do cremezinho na perna e virou podcast. Camila Vinícius, meu marido falou, mas quem é essa Camila? O negócio é isso com Camila. Eu faço podcast com ela, sou amiga dela. Exatamente, né? Começou com o creminho na perna, né? E a Fernanda por ter topado, né? A presença dela, por ela estar sempre ali junto, apoiando a gente. Eu lembro que eu não tinha uma subespecialidade, eu era só gineco-obstetra, né? E ela sempre quis isso, né? Ela sempre pediu mais pra mim, né? E aí, quando eu me encontrei na sexualidade, ela falou, cara, você se encontrou, né? Então, assim, agradecer isso, a parceria dela como um todo mesmo. Eu fico muito feliz de estar aqui no meio desse time de mulheres que cuidam de mulheres, né? Eu acho isso que é muito potente, que a gente possa reverberar isso, que a gente possa melhorar nossa qualidade de vida emocional, sexual, né? Visual, de uma maneira geral. Né? Esse foi mais um episódio do podcast Prazer Tem 40 Mais. Compartilhe esse vídeo com as mulheres que você conhece, para que a gente possa espalhar essa mensagem aí e que a gente vai se ver numa próxima oportunidade com outro tema bastante interessante. Até a próxima.